eu lembro do Kevin Mitnick, que é um clássico, né, é um atacante clássico, e aí não tem como me furtar de fazer a conexão, além da conexão com o Hacker, que é o nosso segundo episódio, a conexão com o primeiro, que é a arte de enganar, porque tem exatamente toda a conexão com isso, né, de espionagem contra espionagem, com a arte de enganar o oponente ou o alvo, que seja, uma pessoa de interesse. Mas o Kevin Mitnick, eu me lembro de duas coisas que ele falava. A primeira é que um dos lugares mais ricos de informação para ele era o lixo corporativo. Era ali que ele conseguia as informações que ele usava para planejar a ação dele. E a segunda, que era mais surpreendente, é que era, como é que você descobre informação? E ele respondia, eu pergunto. Porque as pessoas respondem, exato. Então isso me chamava muita atenção, muita atenção. Eu acho que você está entrando na essência da coisa. Eu falo disso no livro. Eu tenho uma parte do livro dedicada a deception. E daí começa uma questão importante, que no Brasil muitas pessoas utilizam a tradução da palavra deception como decepção. Exato, e não tem nenhuma conexão com decepção. Não é. É enganar. Isso é um falso cognato. Exato. É enganar. É levar ao engano. Né? É levar uma pessoa ao engano. Então, e na literatura norte-americana, esse termo deception, aí ele é empregado com essa visão que você está falando, que vem do Kevin Mitnick, que foi a pessoa que também trouxe, né, a fortaleza aí do termo engenharia social. Exato. A prática dessa engenharia social. E você, acho que já deu a deixa, né? As pessoas falam. Então, essa técnica de entrevistar, a técnica de extrair informações, é que está muito associada não só na pessoa física, do contato físico, daquele encontro que parece ser fortuito, mas não é. Aquilo foi provocado, aquilo foi pensado por alguém que ia se encontrar com Nilo, tal dia, tal hora, e aí, hipoteticamente, nós estamos aqui, alguns palmeirenses um pouco tristes hoje, por causa da... Vamos descontrair a conversa, né? Eu sou palmeirense. E aí, digamos que eu aborde por esse viés de um ponto fraco. Primeiro, eu vou enaltecer um ponto forte. Primeiro, eu reforço um ponto forte dele. E com isso, ele se sente o quê? A tendência é envaidecido. Na medida em que eu reforço um ponto forte, eu começo a criar uma boa relação nessa conversa e eu vou dando tempo ao tempo. Isso não quer dizer que vai acontecer daqui 5 minutos, pode demorar até outros dias, mas nessa relação até eu chegar no ponto fraco do qual eu quero extrair alguma informação. Isso eu estou falando no contato aqui, olho no olho, certo? Olho no olho. E como é que isso se dá no meio cibernético? Mais uma vez, vocês sabem que essas portas de entrada, né? Não, isso é uma amplitude, né? Uma amplitude irrestrita, porque o Kevin Mitnick também, o nome vai estar depois na descrição para vocês, como o livro foi sugerido pelo Batistella, mas olha para vocês verem que interessante, e isso, Batistella, que você falou agora. O Kevin Mitnick, ele começou a sua história toda na década de 60. 70, né? Ele virou a referência do que é engenharia social, de extrair informações, etc. E era pessoal, era olho no olho. Por outro lado, com a força hoje que tem do mundo digital, com redes sociais, com a exposição do eu digital, né? Ou seja, tem o eu físico e o eu digital, que é a mesma pessoa. É muito mais fácil fazer uma abordagem, conseguir informações e dados e transformar isso num elemento ativo para você tomar uma ação qualquer. E eu imagino que isso não é um problema exclusivamente de alguém que está fora de uma organização intencionada em tirar a informação dela, mas certamente isso pode ter uma relação muito grande. As pessoas estão dentro da organização, que querem de alguma forma se apropriar da posição que ela tem de vantagem dentro da própria organização. Um insider, imagino. Então, eu vejo, é uma relação extremamente complexa essa, porque tem as organizações fora que querem tirar benefício, seja econômico, geralmente econômico, né? E podem capturar ou cooptar alguém dentro da organização para isso. E
E o volume de informação que a gente entrega hoje por redes sociais e pelo mundo digital facilita muito esse tipo de ação, não? Lincoln, é uma abordagem da qual eu concordo plenamente. E você mencionou já o termo técnico que hoje vem sendo muito utilizado, principalmente numa literatura que aos poucos ela está chegando no Brasil. Aos poucos. O termo insider. Ele já é muito utilizado pelos profissionais de inteligência e contra-inteligência nos Estados Unidos. Na Europa também já é comum. Empresas especializadas que já se utilizam disso, né? Do insider threat ou do insider risk. Uhum. E eu acredito que aqui no Brasil, com o tempo, haverá uma acomodação e uma assimilação desses conceitos. Antes disso, só um parênteses, né, eu vejo que o mercado de segurança no Brasil ele é muito forte. Ele é muito forte. Infelizmente, por conta da insegurança. Uhum. Mas aí a gente entraria num outro aspecto. A gente entraria no aspecto da, entre aspas, insegurança pública. E aí é uma outra conotação. Concordo. Não é, e também não é a parte da qual eu me... Mas, se a gente pensa na questão da segurança e da segurança corporativa, como você até falou, a questão do lixo, antigamente, e existe até hoje, tá? Embora o lixo... Não duvido disso. Porque tem no lixo digital também. Sim. Porque a questão do lixo físico, ela também recai sobre o lixo digital. Em menor proporção, talvez. Mas onde é que eu quero chegar? Essa questão do insider, daquela pessoa que ela é, de alguma maneira, vamos dizer, observada para se tornar um alvo da ação de quem está de fora, do outsider, que vai tentar cooptar esse insider, isso tem tudo a ver com deception, Sim. Isso tem tudo a ver com engenharia social, e aí aquela categoria do insider, aquela pessoa que aperta lá no clique daquele e-mail que é um phishing, porque ela não teve nenhum treinamento, ela não sabia. E ela, infelizmente, abre um backdoor da qual o atacante consegue, vamos dizer, adentrar a sua Exato. rede. E tem aquela questão, uma simples abordagem de LinkedIn. Sim. Olha, começa a observar certos comportamentos, que a pessoa estaria suscetível a uma troca de empregos, e aí recebe aquela, entre aspas, oferta generosa de LinkedIn, sem contar de Instagram. Então, o eu digital que você falou, hoje em dia, ele faz parte desse contexto. E aí eu vou mais além, né? Parte do que eu atuo, da consultoria, do que eu tento ajudar as empresas, é essa questão. Olha, treinem o seu pessoal, procurem dar a eles condições de que eles comecem a, entre aspas, desconfiarem um pouco mais de uma certa abordagem que ela está fora dos padrões normais. Então, por exemplo, o que aconteceu com a Tesla? O que aconteceu com a Tesla há 2, 3 anos atrás, em que um funcionário da Tesla foi abordado por um nacional russo que tentou aliciar um funcionário da Tesla para espetar um pendrive a fim de dar, vamos dizer assim, uma abertura para um ataque ransomware. A sorte desse funcionário da Tesla é que ele avisou o FBI, avisou a própria empresa, isso chegou ao FBI, e essa pessoa que tentava essa incursão, chamemos assim, dentro da Tesla, acabou sendo preso, tudo e tal. Mas imagina se essa pessoa não tivesse com seus valores morais ali a toda a prova e tivesse, de alguma maneira, se deixado levar e, com isso, aceitar, entre aspas, esse suborno, esse prêmio para espetar aquele pendrive.